Glória a Deus, louvado seja o santo e glorioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero saudar a todos os queridos e amados irmãos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para transmitirmos para o meu e o seu coração a santa e gloriosa Palavra de Deus. Os nossos estudos de terça-feira, haja vista nós estarmos aí com esse problema da pandemia, então nós resolvemos aí, para evitar irmos até o templo, as pessoas com mais idade, né, que são as pessoas que gostam bastante do estudo e que estão impedidas de ir, né, devido aí a serem grupos de risco, devido a serem pessoas aí com mais de 60 anos. Então a gente resolveu, em anuência com a igreja, fazer esse nosso culto de ensinamento da palavra de terça-feira online. E eu quero que você, nesta noite, aproveite bem este culto para a honra e a glória do Senhor Jesus, que nós vamos transmitir algo da parte de Deus para o seu coração, né? Deus tocou no nosso coração, esta tarde estava orando, falando com o Senhor, e Deus tocou no meu coração passar um estudo com o tema Deus está no controle, né? Nós sabemos o que nós estamos passando por um momento de pandemia. Eu acredito que a maioria das pessoas nunca passou por uma pandemia, né? Haja vista que as pandemias passadas foram há muitos anos, e agora nós estamos vivendo uma pandemia do Covid-19, do coronavírus. E isso é inédito, principalmente para aqueles que são jovens, né? Para aqueles que têm a minha idade. Estou aí com 50 anos de idade, então nunca havia passado por isso, né? E tendo em vista acontecer tudo isso daí, nós precisamos nos aperfeiçoar para podermos transmitir a palavra de Deus. E Deus é tão maravilhoso que Ele nos concedeu aí a internet, né? Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria que você, nesta noite, estivesse cooperando conosco também. Eu estou aqui dando uma verificada no meu Facebook para ver a entrada, né? Do nosso, vamos ver aqui, a transmissão, né? Se você puder, pega a sua Bíblia aí e uma caneta para você poder estar juntamente conosco. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Está colocando o seu comentário também, né? Para que a gente possa estar vendo o seu comentário. Glória a Deus. Tentando aqui colocar o meu Facebook para estar interagindo com vocês aqui. Vamos ver aqui. Vamos interagir com você nesta noite. Bom, amados, vamos então orar para que Deus nos conceda graça e assim nós possamos estar transmitindo para você o estudo da santa e gloriosa Palavra de Deus. Se você puder aí, feche seu olho e vamos falar com o Senhor. Querido Deus e eterno Pai, em nome do seu Filho amado Jesus, nós queremos entrar na sua presença nesta noite, meu Pai amado, de terça-feira. Estamos aqui, Senhor,
para juntos transmitirmos a sua santa e gloriosa palavra, meu Deus. E pedimos ao Senhor que a tua palavra ela vá e produza o resultado para o qual ela será mandada. Meu Deus, nós sabemos que nesta noite existem pessoas que estão, Senhor, preocupadas, existem pessoas que estão angustiadas, existem pessoas, meu Pai, que estão verdadeiramente com medo, porque fazem parte do grupo de risco, tem algum tipo de problema, alguma comorbidade, meu Deus amado, no seu corpo físico, e tem muito medo de que este coronavírus, este Covid-19 venha atingir o seu corpo físico. Então nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nesta noite conceda graça, conceda ânimo, Senhor, retira todo medo, retira todo pavor, e que a graça do Senhor esteja sobre cada vida e cada coração nesta noite, meu Pai, para que juntos nós possamos entender que o Senhor está no controle de todas as coisas, e o Senhor é aquele que nos guarda, nos protege de todo mal. Tudo isso nós oramos, Pai amado, e nós te agradecemos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, então nós vamos estudar hoje sobre Deus estar no controle de todas as coisas. Nós vemos aí muitas coisas acontecendo no mundo, né? Nós estamos vivendo essa situação aí que nós acabamos de dizer aí, que é a pandemia do Covid-19, e nós precisamos estar fortalecidos pela palavra de Deus. Porque aquilo que nos fortalece, aquilo que nos dá ânimo para continuarmos a nossa caminhada e para termos a certeza de que Deus está no controle de tudo, é a palavra de Deus. É impossível nós querermos dizer que nós somos cristãos se nós não estudamos a palavra, se nós não cremos na palavra, se nós não vivemos a palavra. O Senhor Jesus disse que aquele que firmou a sua casa sobre a rocha, e a rocha é a palavra de Deus, ele pode vir qualquer tipo de problema. Pode vir a tempestade, pode vir o vento, pode vir os rios, pode vir o que for. A casa ela vai estar firme ali, ela não vai sucumbir. Mas se a pessoa não firmou a sua casa sobre a rocha, né, e firmou sobre a areia, que é uma pessoa que está em cima das filosofias do mundo, está acreditando em tantas outras coisas, menos na palavra de Deus, então essa pessoa, quando os problemas vierem, quando vierem os ventos, as chuvas, isso vai fazer com que a sua casa venha a ruir, né? Então nós temos visto hoje, nos dias de hoje, pessoas que acreditamos que estão perdendo até a fé. Tem pessoas que estavam, por exemplo, congregando, né, começaram a ir para a igreja antes desse problema da pandemia, e agora com o problema da pandemia ficaram em isolamento social, e quando voltou novamente os cultos, essas pessoas pararam de ir na igreja, né? Outros estavam na igreja e durante a pandemia, de tanto ficar em casa, de tanto ficar aí, eu acredito até se contaminando com as coisas da televisão, lendo coisas que não eram das coisas de Deus, assistindo coisas que não eram das coisas de Deus, nas suas Netflix da vida, talvez vieram a endurecer o seu coração, vieram a perder a fé e agora estão parando de buscar a presença de Deus. E a realidade é que nós não deveríamos fazer isso, né? Nós deveríamos, agora que nós estamos voltando às nossas atividades, nós deveríamos estar cada vez mais ligados em Deus, nós deveríamos estar cada vez mais buscando a Deus. Esse período de pandemia, esse período de isolamento social, esse período que nós temos que ficar em casa, nós deveríamos estudar mais a palavra, nós deveríamos orar mais e aproveitar também as nossas redes sociais, não somente para nos interagirmos com coisas mundanas, mas também para buscarmos enriquecer a nossa vida das coisas de Deus e também transmitirmos a palavra de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então o estudo que eu trago esta noite se fala sobre que Deus está no controle de todas as coisas. Pastor, o que é estar no controle de todas as coisas? Eu gostaria de ler para você aqui o que o dicionário quer dizer estar no controle. Porque nós acreditamos que o nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão no controle de tudo que está acontecendo. Está no controle da pandemia, está no controle do nosso mundo, está em todas as coisas. Então nós vamos ler agora o que quer dizer estar no controle. Estar no controle quer dizer dominar. Estar no controle quer dizer governar. Estar no controle quer dizer exercer fiscalização sobre as atividades das pessoas, né? Um gerente, uma pessoa que é alguém que cuida de uma empresa, ele faz uma fiscalização, ele está no controle, olha lá. Ou algum órgão
departamento ou produto está no controle fiscalizando essas coisas, a fim de que não haja a quebra das normas pré-estabelecidas. É também ter um alto domínio físico e psíquico, né? Nós vemos muito isso daí nas empresas, né? Onde as pessoas estão trabalhando, mas sempre o chefe está para lá e para cá, né? E ele está no controle. Por quê? Porque se ele está ali, é para garantir que haja produção, é para garantir que as coisas transcorram da melhor forma possível. Isso é estar no controle, né? E o nosso Deus, ele está em todos os lugares. A Bíblia diz que ele tem os três atributos da divindade, que é a onisciência, a onipresença e a onipotência. Então ele está em todos os lugares, ele pode todas as coisas e ele sabe de todas as coisas. Então, a partir do momento em que nós pensamos em alguma coisa, seja bem ou mal, nós temos que entender que o nosso Deus, ele está no controle de tudo. Ele está no controle da nossa vida, ele está no controle quando nós viemos a perder a vida também, a falecer, né? Ele está no controle desses problemas que nós estamos vivendo, está no controle das guerras, está em controle de tudo. Nosso Deus, ele não perde o controle de nada. E nós vamos ver através da palavra de Deus. E eu gostaria que você, nesta noite, interagisse, né? Se você pegar, por exemplo, uma caneta e um caderno, sua Bíblia Sagrada, você vai poder interagir com a gente, de ver aonde é que a palavra de Deus mostra Deus estando no controle. E a partir do momento que você tiver essas confirmações através das Escrituras Sagradas, com certeza você vai ter paz dentro do teu coração. Porque você vai ver que tudo que está acontecendo com você é porque Deus está permitindo. Deus está no controle de tudo. Vamos ver então a palavra de Deus? A Bíblia Sagrada nos diz que nós precisamos ter um princípio fundamental para entender a dimensão do controle de Deus sobre todas as coisas. Precisamos de ter a base, né? Precisamos de ter princípios fundamentais da palavra de Deus para mostrar para a gente que Deus está no controle de todas as coisas. Vamos lá. Quando Deus está no controle de todas as coisas, ele pode interferir, ele pode mudar todas as coisas, ele pode fazer aquilo que ele quiser. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso é que nós oramos, por exemplo, para que Deus cure, né? Porque se Deus está no controle, ele pode curar. Por isso é que nós oramos para que Deus mude alguma situação que nós estamos vivendo, porque se Deus não está no controle, ele pode mudar. Nós não podemos fazer nada, mas Deus pode. Agora nós podemos, ele nos deu a autoridade da oração, ele nos deu o poder da oração, o diálogo com ele, para que nós possamos pedir e dentro da vontade dele, ele possa nos conceder aquilo que nós precisamos, né? A Bíblia diz que Deus, ele é um Deus que ouve as nossas orações. E quando nós sabemos que Deus está no controle de tudo, nós temos muito mais alegria de pedir para ele alguma coisa, porque se ele nos ouvir, ele pode mudar qualquer tipo de circunstância, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Deus nos ouve, né? Então isso nos dá alegria dentro do nosso coração, para que nós possamos continuar orando, para que nós possamos continuar conhecendo a Deus, para que nós possamos continuar entendendo as ações de Deus sobre a face da terra. Vamos lá. A Bíblia diz que se Deus está no controle, Deus também controla os demônios. Pastor, o que é demônio? Demônios são seres espirituais da maldade. Diz a Bíblia Sagrada que quando Satanás esteve dentro do seu coração, inflamado com o pecado, querendo ser semelhante a Deus, igual a Deus, ele fez um comércio ali, ou seja, ele fez uma propagação aos anjos no céu. E ali ele conseguiu arrebanhar a terça parte dos anjos. E a Bíblia Sagrada nos diz que após de tudo isso acontecer, Deus pegou Satanás e esses anjos e expulsou do céu. Né? Estou resumindo bastante para você entender. E agora, estes anjos, né? Satanás era Lúcifer e passou a ser Satanás, que quer dizer o contrário a Deus. E aqueles que eram anjos, quando caíram do céu, quando foram mandados embora do céu, eles se tornaram anjos caídos e também se tornaram demônios. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus continua ainda tendo controle sobre eles. Mesmo Deus tendo expulsado eles do céu, Deus continua tendo controle sobre Satanás e sobre os demônios. Eles não podem fazer nada, mesmo tendo sido expulsos do céu, eles não podem fazer nada se não houver a anuência, se não houver a permissão do nosso Deus. Vamos ver isso?
A palavra de Deus nos diz que Satanás, uma certa feita, foi até Deus, né? E chegando lá, Deus fez um comentário com ele, falou com ele a respeito do servo dele, o Jó. E Deus falou para ele assim: você viu meu servo Jó, né? Um homem temente a Deus, um homem que anda nos seus caminhos retos ali e tudo. Aí Satanás quis falar para Deus que o ser humano, que eu e você, que Jó, que ele cita nas Escrituras, não serviria a Deus se Deus não desse alguma coisa para ele, né? Por exemplo, Satanás quer dizer para Deus, aqui na palavra de Deus, que você e eu, nós não servimos a Deus se Ele não nos der aquilo que nós precisamos. Isso não é uma verdade, querido, porque hoje se eu tenho alguma coisa na minha vida, é porque foi o tempo decorrido e Deus foi me dando através da minha fé, do meu trabalho, mas quando eu comecei a minha vida, eu não tinha praticamente nada, né? E nem por isso eu deixei de acreditar em Deus quando eu conhecia Deus, né? Deus, ele não está ligado intrinsecamente às coisas, tipo assim, se você quiser conhecer a Deus, automaticamente você já vai ter coisas, que nem muitas pessoas acreditam que ter riqueza, isso, aquilo, aquilo outro, é bênção de Deus e você precisa ter isso. A riqueza é uma bênção de Deus, mas Ele dá a quem quer. Nós não devemos buscar a Deus em cima desse tipo de coisa, né? Porque a partir do momento em que nós buscamos a Deus interessado em alguma coisa, nós estamos trocando Deus por aquela bênção. E se Deus não der aquilo pra gente, nós vamos ficar magoados, vamos ficar entristecidos para com Deus, e nós não precisamos disso. Não, nós precisamos sim buscar a Deus para que a palavra de Deus cumpra na nossa vida, que diz que quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, as demais coisas nos serão acrescentadas, né? E Deus, como nós estamos dizendo aqui, Ele tem o controle sobre tudo. Por isso que a Bíblia fala que Ele dá a riqueza a quem quer, né? Se você é rico ou pobre, Deus te ama do mesmo jeito, tá? E se você continuar servindo a Deus, eu prometo para você, porque a palavra de Deus nos diz isso, você não vai passar nenhum tipo de necessidade, porque a Bíblia fala: eu já fui jovem, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar o pão, tá? Porque no final de tudo nós vamos perceber, queridos e amados irmãos, que ter riquezas, ter casas, ter carros, tudo isso vai ficar aqui. Tudo isso não vai, muitas vezes, fazer com que o nosso coração seja preenchido de felicidade, de alegria. O que vai fazer isso acontecer vai ser a presença do Deus Todo-Poderoso, vai ser a presença do Espírito Santo. Mas vamos voltar aqui naquilo que eu estava explicando para você. Se Deus está no controle de tudo, Deus então tem poder sobre os demônios, Ele controla os demônios. E quando Satanás chega ali e faz esse tipo de comentário para Deus, olha só o que Deus faz. O livro de Jó, se você abrir o livro de Jó, louvado seja o nome do Senhor. Jó, eu estou abrindo aqui a minha Bíblia, capítulo 1, versículo 12. Olha o que Deus diz para Satanás. Capítulo 1, versículo 12 de Jó. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deus permitiu que Satanás fizesse algo para Jó, trouxesse problemas para Jó, para provar para Satanás que Jó ia continuar adorando a Deus, mesmo se Satanás tocasse em alguma coisa que ele tivesse, né? E Deus fala para ele: só que tem uma coisa, você não vai poder tocar na vida dele, né? Então nós vemos aqui que Deus, Ele tem o domínio sobre Satanás e sobre os seus demônios, né? Às vezes alguma coisa acontece com a gente para que nós venhamos ali a fazer algum propósito na área espiritual, em algum tipo de crescimento, né? E Deus muitas vezes permite. E eu quero acreditar, meus irmãos, que nesse momento que nós estamos vivendo hoje, que é esse momento de pandemia, muita gente tem mudado muito a sua forma de enxergar as coisas de Deus. Muita gente hoje tem orado mais, muita gente hoje tem buscado compreender mais as coisas de Deus. Tem pessoas, meu irmão, que estão se convertendo verdadeiramente nessa pandemia. Por quê? Porque se Deus permitiu essa pandemia, é porque muitas coisas Ele tem para fazer. Muitas autoridades buscando a Deus. Muitas coisas que o homem não via. Parece que o homem estava se afastando de uma certa forma de Deus, e agora o homem está se aproximando de Deus. Porque foi essa permissão
de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus fala para Satanás, olha, você pode tocar nas coisas, mas na vida dele você não vai poder tocá-lo. E a história, todo mundo sabe que Jó, ele teve lá os seus filhos, né, mortos, né, filhas, ele teve lá a perca dos seus bens e Satanás foi fazendo tudo aquilo, mas Jó ficou na mesma posição espiritual. Chegou ao ponto que o Jó, ele estava sentado sobre cinzas e coçando feridas com caco de telha. E nós temos uma passagem na Bíblia que a esposa de Jó disse para ele assim, olha Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre, porque esse teu Deus aí não está valendo nada, né? E aí Jó fala assim, ainda que ele me mate, eu vou continuar acreditando nele, né? Então essa passagem mostra claramente que Satanás ele pode tocar o homem, mas com a permissão de Deus. E se Deus pede para que Satanás faça alguma coisa, né? Satanás ele é obrigado a fazer, sabia disso? E ele está sob o domínio de Deus. Eu não estou aqui dizendo para você que Deus fica fazendo com que Satanás fica colocando um problema em um problema no outro. Não é bem assim. Mas se Deus permite que Satanás toque em alguém, é porque Deus tem um plano muito maior na vida dessa pessoa e Deus tem poder para não deixar que Satanás tire a vida dessa pessoa. Amém? Muitas vezes nós mesmos trazemos problemas sobre nós que nós mesmos causamos. Nós mesmos abrimos condições para o inimigo agir na nossa vida. E Deus permite, para que nós possamos no futuro entender que nós causamos muitas vezes influências espirituais do mal na nossa vida. É da mesma forma que nós oramos e buscamos a Deus e o Espírito Santo vem para nós, né, e nos conforta, e o Espírito Santo vem e trabalha nas nossas vidas. Da mesma forma, nós temos condições de fazer coisas que não são agradáveis a Deus e esses demônios, eles têm essa autoridade que nós mesmos damos para eles, para que eles possam vir e fazer algum problema e Deus permite para que nós venhamos a aprender com isso. Amém? Essa passagem de Jó é algo que dá para a gente essa base bíblica. O evangelista João também, que escreveu o Evangelho de São João, que escreveu o Apocalipse, a Bíblia Sagrada nos diz que Deus dá visão para ele. E nessa visão que Deus dá para ele, Deus mostra, né, que Satanás é preso. Nós sabemos que isso ainda não aconteceu, porque essa passagem de Apocalipse, capítulo 20, ela diz respeito ainda ao futuro. Né? Para aqueles que estudam um pouco de escatologia bíblica, que é a doutrina das últimas coisas, sabem que esse tipo de coisa ainda não aconteceu. Quando Satanás foi preso, segundo aqueles que acreditam na doutrina, né, da dispensação do milênio, Satanás será preso para ficar 1000 anos preso. E quem que vai prender Satanás? Quem vai prender Satanás é Jesus, queridos. E olha só a palavra de Deus aqui, quando nós lemos a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 20, versículo de número 1 e 2. Se você puder pegar aí, capítulo 20, versículo 1 e 2 de Apocalipse, olha só o que diz a palavra de Deus. Esse é João. Deus deu a visão para ele, que ele escreveu o Apocalipse, né, que é o livro da Revelação, e ele teve essa visão e ele deixou registrado no livro de Apocalipse. Então você percebe que Satanás ele vai estar debaixo do domínio de Deus. E Deus tem um propósito com Satanás de ter deixado ele solto. Mas no período do milênio, onde Jesus Cristo vai reinar com a igreja, a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus vai prender a Satanás. Olha só que interessante o que a Bíblia Sagrada diz. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. No versículo 2 diz assim: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Quem que é ele? É Jesus, queridos. Jesus está ali prendendo Satanás para que se comece um período, uma dispensação chamada de milênio. Nessa passagem, nós estamos vendo então, nessa passagem de Jó e nessa passagem de Apocalipse, que Satanás ele está debaixo da autoridade de Deus, ainda que ele esteja fazendo muitas coisas sobre a face da terra, né? Mas Satanás tem que fazer as coisas debaixo da permissão de Deus, e quando Deus fala para ele fazer alguma coisa, para ele não fazer alguma coisa, ele não tem poder para fazer, viu? Então que você tenha ciência disso daí. Por isso nós devemos estar debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo de Deus, no tempo dele, ele nos exalte. Deus também, ele tem poder, autoridade, ele está no controle, ele está no domínio
dos anjos dele. Agora nós vemos os anjos, que são aqueles que permaneceram com Deus. Porque quando Satanás cai, né, quando Satanás é expulso dos céus, né, que Deus continua agora sob o controle deles, mas eles agora são anjos caídos, são demônios, mas Deus ainda ficou. Se foi a terça parte que caiu do céu, então tem 2/3, né, que ainda permanece do céu. Quantos são esses anjos, pastor? Não se sabe quantos são inumeráveis, né? São milhões, miríades, a Bíblia chama de miríades. E eles ainda estão debaixo da autoridade de Deus, e esses são aqueles que preferiram ficar com Deus e adoram a Deus de dia e de noite, louvam a Deus e buscam a Deus, e são chamados pelos propósitos de Deus, e Deus está no controle deles. Olha só que interessante a palavra de Deus nos mostrar em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 15. Vamos ler aqui, 1 Crônicas, glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo de número 15. Vamos lá ver, nós estamos vendo aqui agora Deus sob o domínio dos seus anjos. A palavra de Deus diz em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 15: e Deus mandou um anjo a Jerusalém para a destruir. E destruindo a ele, o Senhor olhou e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Então Deus, ele tem autoridade sobre todos os anjos, né? A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores. Vamos ler aqui em Hebreus capítulo 1, versos 6 e 7. Hebreus capítulo 1, versos 6 e 7. Hebreus capítulo 1, versículos 6 e 7. O que a palavra de Deus nos diz? E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ou seja, quando Deus colocou Jesus na face da terra, quando ele nasceu ali na manjedoura ali, Deus falou aqui, no versículo de número 6, todos os anjos de Deus o adorem. Verso 7, e quanto aos anjos diz: faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labaredas de fogo. Aquilo que aconteceu ali, os anjos foram louvar a Jesus ali, foram cantar a bem-aventurança do nascimento de Jesus junto àqueles homens que eram pastores, fizeram a mando de Deus, queridos, né? Quando Jesus nascia, Deus falou: vai lá e canta, porque o meu filho nasceu, louvado seja o nome do Senhor. E os anjos foram ali e cantaram, né? Aleluia. E aqueles homens que eram os pastores viram aqueles anjos, aquelas meninas de anjos cantando. Depois eles vieram e anunciaram que havia nascido o Salvador, e eles foram lá para adorar Jesus Cristo. Então, todos os anjos que estão no céu, né, e os demônios e tudo aquilo que estão nas regiões espirituais, tudo está debaixo do domínio de Deus. Se Deus controla então os demônios, Deus controla os anjos, Deus controla também o universo. O que é o universo, pastor? Tudo! Se você for buscar aí no seu Google, aí, no seu YouTube, o universo, você vai ver que é uma imensidão infinita, né? O homem chama de infinita porque o homem não consegue saber o tamanho do universo. O universo é enorme, o universo é incalculável, né? São milhões e milhões e milhões de planetas, milhões e milhões e milhões de estrelas, universo é algo muito grande, não se tem como comparar, né? E a Bíblia diz que Deus controla isso. Então, amados, se você pegar, fazer uma brincadeira com você, só para você pensar, se você pegar e você subir em cima de alguma coisa que fica alto, as coisas que estão lá embaixo, elas acabam ficando pequenas, né? A gente, quando era criança, subia nos pés de manga, esses lugares aí, e lá de cima a gente olhava, a gente via as pessoas de cima, as pessoas ficavam pequenininhas, né? Agora veja bem, se já pensou você sobrevoando uma cidade de avião, você não vai ver as pessoas, você vai ver só os pontos das casas, você vai ver só os pontos ali
do terreno, as cores, né? Você já deve ter visto isso daí em alguma filmagem de alguém voando, né? Agora você imagina você subir mais. Aí você já não vai ver mais, você só vai ver o verde, você vai ver algumas cores mais marrom, alguma coisa que só vê as cores, porque você não consegue mais ver cidade, você não consegue mais ver nada. Aí quanto mais você for subindo, que você estiver acima das nuvens, aí você só vai ver aquelas nuvens. Se você subir mais, aí você vai ver, né, que o planeta Terra ele é um planeta azul e por aí vai, né? Você já imaginou? Se você continuar subindo, vai chegar uma hora que o planeta Terra vai começar a diminuir, vai diminuindo, né? Então, segundo consta, o universo não se tem condições de você sair com qualquer velocidade que for para você chegar no final dele, não tem como. E diz que o planeta Terra, ele é aos nossos olhos grande, mas em vista de alguns planetas, ele é muito pequeno. Em vista de algumas estrelas, ele é muito pequeno. Tem até uma estatística que fala aí que dentro do Sol, que é a nossa estrela, dentro do Sol cabem mais de 1000 planetas Terra. Meu Deus do céu. Aí eu começo a pensar com você, o que nós somos? Nós não somos nada. Não somos nada. E Deus controla o universo. Amados, olha que coisa gostosa. Quando você dobra o seu joelho para você falar com Deus, e você fala com Deus, a Bíblia Sagrada diz que você está falando com aquele que fez o universo. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que ele tem uma forma tão tremenda e tão maravilhosa de trabalhar, que ele fez de cada ser humano que crê nele um templo do seu Espírito. A Bíblia fala que o Pai, o Filho e o Espírito Santo vêm morar dentro de nós. Nós somos morada de Deus. Para entender isso é somente pela fé, queridos. Deus controla o universo e Deus controla a nossa vida. Tudo que existe dentro de nós. Está conseguindo compreender isso? Eu quero levar você hoje a entender, irmãos, que tudo que nós vivemos, os nossos medos, as nossas decepções, as nossas lutas, tudo está no controle de Deus. Se nós entendermos a grandeza de Deus e sabermos que Deus está no controle de tudo e que Deus está nos ensinando, nós vamos continuar aprendendo e vai chegar um momento que nós vamos também entender e ter paz. Porque Deus estará mostrando para a gente que Ele não permite nada de ruim na nossa vida sem um propósito. Os pensamentos dele são pensamentos de paz, não de mal para cada um de nós, amados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se Deus está no controle de tudo, Deus controla também, não somente o universo em si, mas Ele controla também o planeta Terra, né? O planeta Terra, os problemas com as guerras, os problemas com a pandemia, os problemas com as doenças, tudo. Deus controla tudo. Eu gostaria de ler Isaías 45:12. Olha só o que Isaías ele fala. Livro de Isaías, capítulo 45, versículo 12. Isaías, capítulo 45, versículo de número 12. Glória a Deus. Presta atenção. Olha o que Deus fala, irmão. É muito forte isso aí. Quando eu estou orando a Deus e quando Deus traz essas coisas aos meus pensamentos, eu regozijo, sabe? Porque eu consigo compreender o quanto que eu sou privilegiado de poder falar com esse Deus. Olha o que ele diz através da boca de Isaías. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Deixa eu tentar mexer aqui no celular aqui, que tá meio... Parar, é melhor parar, né? Amados, Jesus. É por causa do filme aqui. Agora melhora. Então, a palavra de Deus nos mostra aqui, Deus falando. Olha a autoridade dele. Eu fiz a terra. Eu criei nela um homem. Eu fiz. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Exército do céu são os anjos. São os seres espirituais criados a ele. Agora, interessante aqui que a palavra que
que é em hebraico, que fala quando ele fala que ele faz, a palavra é uma palavra hebraica bara, chamada bara. Essa palavra, os historiadores, aqueles que conhecem profundamente o hebraico, o aramaico, eles chegaram à conclusão que essa palavra quer dizer fazer alguma coisa do nada. Fazer alguma coisa do nada. Você já imaginou você ter poder assim de falar assim, seja feito um carro, e de repente aconteceu um carro na tua frente, seja feita a minha casa, e você pensar na sua casa e aparecer a casa do jeito que você quer na sua frente, seja feito assim, seja feito assado, né? Tô só levando você num pensamento assim, bem besta, né? Mas para você entender. Ia ser muito bom, né? A gente querer fazer as coisas e fazer as coisas do jeito que a gente queria, né? A Bíblia diz que Deus fez isso, irmãos. Deus falou assim, haja luz, e a luz houve. Haja firmamento, Deus fez o firmamento. Haja as estrelas, haja o sol, o luminar do dia, o luminar da noite. E começou a aparecer. Ou seja, somente Deus tem poder para criar alguma coisa do nada. E Deus fez. Aleluia. Se eu estou falando com você aqui, foi porque Deus me fez e me colocou este propósito dentro do meu coração de poder pregar a palavra e mostrar para você que Ele pode todas as coisas. É por isso que quando nós oramos a Deus, nós devemos crer que para Deus nada é impossível. Nada, absolutamente nada, porque Ele faz todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está no controle. Ele está no controle do universo. Significa, então, dar existência àquilo que previamente não tinha existência. Meu Deus, isso é muito forte, viu? Quando eu descobri isso daí, eu fiquei, sabe, você fica meditando assim. Que Deus maravilhoso que nós servimos, né, irmão? Que Deus poderoso que nós servimos. Ele tem poder para te conceder aquilo que você precisa, aquilo que você quer. Ele tem poder. Ah, pastor, mas por que ele não me dá? Ele tem propósito para tudo. Vai perguntar para mim por que Deus não te deu aquilo que você quer, né? Talvez esteja aguardando o momento certo para Ele te dar, né? Mas você não pode perder a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus está no controle, então Deus também tem o controle da história. Irmãos, eu tenho estudado também a respeito da história do cristianismo e muitas coisas eu tenho aprendido. E Deus, Ele nunca permitiu que a sua palavra ela ficasse de baixo. Ela sempre está se levantando. Deus está sempre levantando alguém com autoridade. Deus está sempre criando alguma circunstância para que Ele continue sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ainda que tentassem acabar com a palavra de Deus, ainda que tentassem acabar com os homens de Deus, mas a palavra de Deus, ela continua a mesma. A palavra de Deus é poderosa, louvado seja Deus. E quando Deus quer, Ele faz qualquer coisa na história. Olha só que interessante. Deus mudou o mundo na história de Jacó, né? A história de Jacó, Deus criou uma história para ele. Aleluia. Deus criou a história de Moisés, né? Deus criou a história de Davi. Deus criou a história de Jó. Cada um desses homens foram escolhidos por Deus. E Deus estava no controle da história deles. E a história deles mudou a história de todos os outros homens. Você sabia disso? Por exemplo, Jacó, Deus estava na história dele, Deus já queria que ele tivesse feito tudo aquilo que ele fez, ou seja, se casar, aprender, né? Para deixar de ser enganador, foi enganado também. Depois ele teve os filhos, e os filhos teve condições ali de fazer as tribos de Israel, e foi da descendência de Abraão, Isaac, Jacó, e Deus estava no controle de todas essas coisas aí. É muito maravilhoso. Moisés, meu Deus, Deus tira Moisés do Egito, ele nem sabia que estava tirando lá, para levar ele para um lugar para preparar ele, para poder ter um encontro com ele lá na sarça ardente, para poder mandar ele de volta. Moisés, quando descobre que era ele que era o libertador, né, ele deu um jeito de querer sair fora, mas não teve condições, porque Deus estava na história de Moisés. Deus havia escolhido ele, né? Davi, meu Deus do céu. Davi foi um homem que a Bíblia Sagrada nos fala que foi um homem segundo o coração de Deus. E Davi, desde quando ele foi ungido, talvez passava pela cabeça dele, como que um homem como eu vai ser rei, né? E ele ficou quietinho ali até o tempo dele. Enquanto Saul não morreu, ele não tomou posse, porque ele era um homem muito temente a Deus, né? E Deus estava trabalhando na história dele. Sofreu muitas perseguições. Deus está no controle da história.
Uma das mais emocionantes histórias, irmãos, que nós temos na Bíblia, que a Bíblia vai lá nos 7 últimos capítulos de Gênesis, é a história de José. Nós não vamos contar a história de José aqui, mas quem não conhece a história de José? Olha como que Deus trabalhou na história, irmão, para poder não deixar que o Egito passasse necessidade, passasse fome. Deus levantou um rapaz, né, que foi vendido pelos irmãos, que caiu, foi jogado dentro de uma cisterna, depois foi vendido como escravo, depois foi preso, e depois Deus catou esse rapaz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e fez cumprir o sonho dele, a profecia dele, que Deus tinha colocado no coração dele, e ele se tornou um homem governador do Egito, debaixo de Faraó, né, abaixo de Faraó, e ele dava a família para lá. Então Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da história. Sabia que Deus está no controle da sua história? Deus está contando a sua história. Louvado seja o nome de Deus. Deus já sabe o fim da sua história, né? E a Bíblia diz que o desejo de Deus é que a sua história seja algo que fique para a posteridade, né? Deus quer que a sua história seja algo que fique para ser imitada, né? O tempo que nós vivemos aqui sobre a face da terra é um tempo em que Deus quer trabalhar na nossa história para que nós possamos fazer a vontade dele, sermos felizes fazendo a vontade dele e obtenhamos as coisas que ele quer para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está no controle do homem, né? É nesse ponto que eu estou falando com você, é que você pode entender. Pastor, mas são milhões e milhões de pessoas sobre a face da terra. Pois Deus está no controle de cada um. Deus está ouvindo a oração de cada um. Deus está ouvindo o lamento, a murmuração de cada um. De cada pessoa. Deus está no controle de todo homem. Quando eu falo homem e mulher. Olha só, a Bíblia Sagrada, dizendo aqui no Salmo 139, versículo 13. Presta bem atenção no que o salmista Davi fala. Salmo 139, versículo 13. Salmo 139, versículo 13. Vamos lá. Salmo 139. Salmo 139, versículo de número 13. Olha o que está escrito. Isso aqui foi o salmista Davi escrevendo, né? Ele colocou no Salmo 139 assim, ó. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Cobriste-me no ventre da minha mãe. Ou seja, Davi entendeu que desde o ventre da mãe ele estava sendo cuidado por Deus e Deus estava fazendo a história dele. Deus já havia predestinado Davi do ventre da mãe dele para ser o rei segundo o coração de Deus. Sabe, antes de você nascer, Deus já conhecia você. Antes de você ter um contato com Deus, Deus já sabia que você teria um contato com Ele. Louvado seja Deus. E a pergunta a fazer não é o que eu quero de Deus, é o que Deus quer de mim. Quando nós começamos a nos preocupar em querer saber o que Deus quer de mim, que Deus está no controle da minha vida, aí nós conseguimos nos enquadrar na vontade de Deus. Sabia disso? Deus está no controle de tudo, irmão. Deus está no controle dos demônios, Deus está no controle dos anjos, Deus está no controle do universo, Deus está no controle, aleluia, das nossas vidas, da história, e Deus está no controle da nossa vida em particular. Amém, queridos? Nós precisamos entender isso daí, porque tem muita gente que fala assim, meu Deus, o que vai acontecer? Parece que está aumentando os casos de coronavírus, como é que vamos fazer? Tá? Deus está no controle. Você tem que ter essa consciência de que Deus está no controle. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E se Deus está no controle, né? Se você chegou a essa conclusão juntamente comigo que Deus está no controle, Ele permite a tribulação, mas Ele também pode dar vitória. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus aqui no livro de Oséias. Eu quero ler o livro de Oséias. Glória a Deus. Livro de Oséias. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos procurar aqui, o livro de Oséias. O capítulo do livro de Oséias é capítulo 6 e versículo de número 1.
Oséias capítulo 6, versículo de número 1. Olha só. Se Deus está no controle de tudo, se você chegou à conclusão junto comigo, porque eu já cheguei a essa conclusão há muito tempo, né? Que Deus está no controle de tudo. Se Deus está no controle de tudo, então ele permite o problema, ele permite a tribulação, mas ele também pode dar vitória. E aí entra Oséias capítulo 6, versículo 1. Olha só. Vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará. Feriu e nos atará a ferida. Quer dizer, ele é aquele que permite, mas depois ele pode revogar aquele mal. É aquele que despedaçou, no caso aqui ele deu muito problema para aquele povo, mas depois ele sarou aquele povo. Ele feriu e depois ele atou as feridas daquele povo. Né? Geralmente o povo de Deus era um povo que desobedecia muito a Deus. E por desobedecer muito a Deus, Deus sempre permitia que alguma coisa acontecesse com eles para que eles se conscientizassem que eles deveriam buscar a Deus novamente. Né? As tribulações acontecem na nossa vida para nos amadurecer espiritualmente. Elas nos colocam mais perto de Deus. Olha só. Amados, fica mais perto de Deus. Entenda que Deus está no controle de tudo. E entenda que Deus quer ter um relacionamento com você. Sabe? As coisas que estão acontecendo estão no controle de Deus. E se você teve alguma mudança interior, algum medo, alguma coisa que você está vivendo, busque em Deus qual o propósito que Deus quer da sua vida nesse sentido. Deus está fazendo você amadurecer. Deus está fazendo você entender que você necessita de Deus, que você necessita estar na casa de Deus, que você necessita estar orando a Deus, que você necessita estar tendo comunhão, aleluia, com as coisas de Deus. Entendeu? Vamos buscar entender o propósito de Deus através de todos os problemas que estão acontecendo nesses últimos dias. Porque Deus está no controle de tudo. E se Deus está no controle de tudo, vamos para uma segunda coisa. Basta uma palavra dele e as janelas do céu elas se abrirão. Se Deus está no controle de tudo, se ele der uma palavra, as janelas do céu vão se abrir. Eu quero ler com você Lucas capítulo 7, versículo 7. Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 7. Lucas, capítulo 7, versículo de número 7. Olha só, a palavra de Deus falando conosco. Lucas, capítulo 7, versículo de número 7. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Essa palavra foi dita pelo centurião romano. Ele foi até Jesus e falou que o criado dele estava doente. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus falou assim, eu vou até na sua casa. Mas ele sabia que era errado, na lei dos judeus, um judeu ir na casa de um romano, porque eles tinham ali divergências, né, até espirituais. E se Jesus fosse lá, ia trazer algum problema para Jesus. E ele falou assim, não, você não precisa ir lá na minha casa. Se você dizer uma palavra, eu tenho certeza que o meu criado vai ser curado. E a Bíblia diz que Jesus ficou maravilhado com aquilo. E ele falou assim, olha, nem em Israel eu vi tanta fé. Né? E pode ir então, vai em paz que o seu criado já está sendo curado agora, já está curado. Louvado seja Deus. Então olha só, se Deus está no controle de tudo, né, que nós acreditamos que ele está no controle de tudo, basta uma palavra dele e as janelas do céu elas irão se abrir. Então esse centurião de Cafarnaum creu nas palavras de Jesus. Por isso o criado dele foi curado. Nós também devemos crer e obedecer a sua palavra. Crer e obedecer. Irmão, se uma pessoa crê, mas não obedece, o que adianta? Né? O Senhor deixa claro, o meu povo, muitas vezes, me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Por quê? Porque o povo louvava, mas não fazia aquilo que Deus queria. Ser cristão, ser um servo de Deus, é você acreditar, mas você colocar em prática a palavra de Deus. Porque se você não colocar em prática a palavra de Deus, não vai ter efeito nenhum na minha vida, nem na sua vida, nem na vida de ninguém que se julga cristão. Amém, queridos? Se Deus está no controle, e nós acreditamos que Ele está,
né? Já demos prova lá de que ele está no controle de todas as coisas. Se Deus está no controle, o crente deve lançar sobre ele toda a sua ansiedade. Foi aquilo que eu estava comentando com você, né? Conhecer a Deus e entender que Deus está no controle faz com que a gente consiga confiar em Deus e lançar a nossa ansiedade sobre ele. Vamos ler 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Glória a Deus. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pastor, o que é ansiedade? É as preocupações do amanhã. Você sabia? Olha, eu vou dar 3 coisas para você entender. Depressão é você ficar revivendo as coisas do passado. Isso é depressão, né? A pessoa, quando ela começa a reviver muita coisa lá do passado, ela fica se auto-julgando, se martirizando, ela está em depressão. Ansiedade é você já querer as coisas antes delas acontecer, você não ter paciência, então você fica ansioso para que isso possa acontecer. E o presente? Quando você vive o presente que você se acumula de muita coisa, aí é o estresse. Sabia disso? Por exemplo, eu posso estar estressado de tantas coisas que eu fiz hoje durante o dia, mas não estou depressivo, porque eu não estou preocupado com as coisas que passaram, e nem estou ansioso porque eu sei que Deus cuida do meu amanhã. Mas de repente eu estou depressivo. Por quê? Porque eu estou lembrando das coisas do passado, estou me martirizando, estou me acabando comigo, né? Então eu estou depressivo. Eu não estou estressado, por quê? Porque eu estou, não trabalhei às vezes, não estou cheio de coisas que eu fiz, mas eu estou depressivo porque eu estou focado nas coisas que passaram. As coisas que passaram, irmãos, tem até um ditado que diz, ela não move mais moinhos. E as coisas que virão, a Bíblia deixa claro para a gente que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Por quê? Porque o dia de amanhã pertence a Deus. Nós devemos nos preocupar com o dia de hoje. Devemos colocar as coisas em ordem, todas hoje. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, a nossa ansiedade, que é as preocupações do dia de amanhã, o Senhor diz na sua palavra, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, ele tem cuidado de vós. Eu estou profetizando na tua vida isso, que Deus tem um cuidado todo especial e continuará cuidando de você, porque a palavra de Deus me dá essa autoridade. Talvez você esteja preocupado já com o dia de amanhã, com alguma coisa que vai acontecer. É claro que você às vezes tem que quebrar algumas coisas que você precisa quebrar. Às vezes algum orgulho dentro do teu coração, né? Às vezes você nunca imaginou que você fosse precisar de alguma coisa. Todos nós, meu amado, precisamos uns dos outros, tá bom? Então, se for necessário você quebrar um orgulho para que você possa, no dia de amanhã, satisfazer algumas necessidades suas, faça isso. Eu não sei porque eu estou dizendo isso para você, mas eu acredito que o nosso Deus ele está falando ao seu coração. Lança a sua ansiedade a Jesus. Fala com ele, busca nele, para que ele possa, louvado seja o nome do Senhor, suprir as suas necessidades. Talvez sejam necessidades físicas, né? Talvez sejam necessidades psicológicas e talvez sejam necessidades espirituais. O crente, então, ele tem que confiar. Olha só, o apóstolo Pedro nos exorta a confiar e a descansar no Senhor, pois ele tem cuidado de cada um de nós. Amém, meu amado? Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus está no controle de tudo, e nós temos certeza que ele está no controle, né? Já demos motivos no início desse estudo para mostrar que Deus está no controle de tudo. Se Deus está no controle de tudo, aleluia, o crente deve entregar o seu caminho ao Senhor. Entregar o seu caminho ao Senhor. Vamos ler o Salmo número 40, versículo de número 1. Salmo número 40, vamos lá. Salmo número 40, glória a Deus, glória a Deus. Salmo número 40, versículo 1. Olha só o que Deus mostra aqui, o salmista dizendo.
Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha só. Esperou com paciência em quem? No Senhor. Esperou que Deus viesse fazer uma grande obra na vida dele. E ele se inclinou para o servo de Deus, para o salmista. Porque ele viu que o servo de Deus estava orando, clamando e estava aguardando com paciência. E ouviu o seu clamor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Olha só, a Bíblia nos manda lançar os nossos cuidados sobre o Senhor, igualmente também o nosso caminho, ou seja, o nosso estilo de vida deve seguir as determinações da palavra de Deus. Então, se você entrega o seu caminho ao Senhor, isso quer dizer que você se permite ser dirigido por Ele. Se permite ser dirigido pela sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, Deus ele vai te levar pelos caminhos corretos e não pelos caminhos tortuosos. Você pode observar que as pessoas que não atentam para as coisas de Deus, elas estão sempre passando por situações difíceis. Por quê? Porque Deus manda fazer uma coisa e elas mandam fazer outra. Se elas tivessem entregado os caminhos ao Senhor, tivessem priorizado Deus, a palavra de Deus, elas não estariam fazendo esse tipo de coisa e estariam trilhando caminhos corretos na presença de Deus. Aleluia. Então vamos lá. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de Satanás, Deus está no controle dos anjos, Deus está no controle do universo, Deus está no controle da história, Deus está no controle do homem. E se Deus está no controle, Ele pode fazer, como nós acabamos de falar aqui, Ele pode permitir a tribulação e pode tirar a tribulação. Ele pode, com uma palavra, abrir a janela do céu, Ele pode curar, aleluia. Ele pode libertar, aleluia. Se Deus está no controle de tudo, o crente deve lançar as suas ansiedades sobre Ele. Se Deus está no controle de tudo, o crente deve entregar o seu caminho ao Senhor. Agora nós vamos numa terceira coisa agora. Se você acredita em tudo isso que eu falei, por que Deus está no controle de tudo? E nós tomamos todas essas atitudes? Por que Deus está no controle de tudo? Nós tomamos todas essas atitudes, né? O crente também deve esperar e descansar no Senhor. Que foi o que nós acabamos de dizer aqui. Que a pessoa tem que descansar. Busca na oração, busca em Deus, busca no seu espírito esse descansar no Senhor. Ele vai te mostrar para você o quanto que é bom de esperar nele, ter paciência e descansar dele. Porque Deus está no controle de tudo, você deve se deleitar no Senhor. Olha só, o Salmo 37, após nós sermos respondidos, nós devemos nos deleitar no Senhor por termos sido beneficiados com a sua graça. Salmo de número 37, versículo 4. Olha só a palavra de Deus. Salmo número 37, versículo 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Amado, o que quer dizer isso aí? O nosso coração tem que estar agradecido a Deus pelas coisas que Ele fez por nós. Se você parar aí agora, você que é servo de Deus, você que está me assistindo, e você parar e você começar, em vez de você focar nas coisas ruins, em vez de você focar em coisas que você sabe que não agradam o seu coração, vão te trazer tristeza, vão te trazer depressão, vão te trazer ansiedade, e você começar a observar na tua vida o que Deus já fez na tua vida, então a partir desse momento que você começar a fazer isso, aleluia, você começa a se deleitar no Senhor. É o que a Bíblia nos manda. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Então, quando você vai na igreja, que você adora a Deus, que você canta para Deus, você está se deleitando no Senhor. Quando você dobra o seu joelho, você agradece a Deus pelas bênçãos que Ele te deu, e você consegue colocar dentro do teu coração o gozo, o desejo, aquela alegria que você teve, daquela bênção que você pediu para Deus, que Deus te concedeu, e você está deleitando no Senhor. Quando você demonstra para Deus que você está alegre, você está feliz, aleluia, de estar ministrando a palavra dEle, de estar buscando as coisas dEle,
Você está se deleitando no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia fala para nós nos deleitarmos no Senhor. Para nós termos regozijo na presença do Senhor. Por quê? Porque Ele está no controle de tudo. Por Ele estar no controle de tudo. Né? Uma outra coisa, porque Deus está no controle de tudo, e nós acreditamos nisso, o crente deve adorá-lo e glorificá-lo. Né? É a nossa obrigação, amado. A Bíblia diz apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então vamos lá. Devemos também adorá-lo com o nosso espírito. Nós precisamos adorar a Deus. Deus é digno de toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade, toda adoração. Nós devemos adorá-lo com o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, oferecendo então esse culto, tendo a mente transformada pela renovação do Espírito Santo, que é através da palavra. Através de tudo que nós estamos fazendo hoje, nós estamos renovando a nossa mente. Eu acredito desta forma. Vamos ler o que diz 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de roupas e entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa, pediu pão e lhe puseram pão e comeu. Sabe quando que isso aconteceu? Depois que Davi estava orando, jejuando, vestido de pano de saco, por um filho dele que estava entre a vida e a morte. E quando ele descobriu que o filho havia morrido, em vez dele se revoltar, tudo, não, ele pegou e parou de fazer o que ele estava fazendo. Por quê? Porque ele já entendeu que Deus tinha feito aquilo que era melhor. Ou seja, Deus tinha levado o filho dele e a partir daquele momento ele foi e comeu e bebeu e continuou a vida dele. Né? Nós passamos por muitas dificuldades, nós passamos por muitas dores, principalmente as dores das nossas percas, né? Mas quando nós entendemos que Deus está no controle de tudo, e porque Ele está no controle de tudo, nós devemos adorá-lo pelas coisas boas e pelas coisas ruins que Ele permite na nossa vida. Sabia disso? Exemplo é o Jó. O Jó, ele estava lá em cima da cinza, se coçando com um caco de telha, mas mesmo assim, ele estava adorando e buscando a santa presença do Senhor, nosso Deus. Né? Amados, o homem tem o direito de escolher. Ou ele entrega o seu caminho ao Senhor, deixa Deus dirigir e controlar a sua vida, ou ele alcança a vitória sobre todos os seus problemas, fazendo isso, deixando Deus dirigir a sua vida, ou ele mesmo toma a direção e vai ser vencido pelas suas ansiedades. O conselho que o pastor Santana traz para você esta noite é que você, através desse estudo, você vai poder pegar novamente do começo esse estudo e você vai poder rever novamente tudo aquilo que nós ministramos para você. Né? E você vai colocar dentro do teu coração de que Deus está no controle de tudo. Se Deus está no controle de tudo, e porque Ele está no controle de tudo, nós devemos nos colocar na posição dEle, aguardar a vontade dEle, adorarmos a Ele e vivermos somente para Ele. Amém, queridos? Que Deus abençoe você que nesta noite esteve comigo aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, né? Que você possa também aí estar meditando que Deus, através dessa palavra, Ele está fortalecendo você, para que você possa entender que Ele está trabalhando na tua vida. Muitos males que a Bíblia mostra na sua palavra não são males para a morte, não são males para a destruição, mas são males para a glória de Deus. Muitas coisas que aconteceram foi para a glória de Deus. Né? Pastor, mas uma coisa ruim é para a glória de Deus? Jesus morreu na cruz para a glória de Deus, irmãos. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, nós não teríamos condições hoje de dizer que nós somos servos do Senhor. Os profetas, que Jesus disse, olha, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas que morreram, muitos morreram, e vários, e milhões de cristãos na história que morreram, foi tudo para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui e pudéssemos desfrutar da santa e gloriosa palavra de Deus. Né? Então, que esse estudo desta noite
sirva para que nós possamos fazer uma reflexão sobre Deus estar no controle de todas as coisas que estão acontecendo. A partir do momento que nós estamos com esse sentimento dentro do nosso coração, com esse entendimento dentro do nosso coração, e quando nós buscamos a presença do Senhor, sabendo que Ele está na direção de tudo, nós vamos conseguir passar por cima de tantos problemas, meu amado, que você nem imagina. Está começando na tua vida aí, a partir do momento que você está colocando em xeque, em primeiro lugar essa palavra, uma grande mudança na tua vida. Eu acredito nisso daí, principalmente para você que nesta noite veio assistir essa live deste culto de ensinamento, passando por algum tipo de problema. Creia que Deus está na direção desse problema e que Deus tem o melhor para você e para a sua família. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, que estudo maravilhoso, Senhor, que o Senhor trouxe ao nosso coração. Pai, nós podemos entender através da Tua palavra que verdadeiramente o Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no controle das nossas vidas. O Senhor está no controle, Senhor, desses momentos que nós estamos passando, esses problemas da pandemia. O Senhor, meu Pai, é quem está permitindo muitas coisas para que nós possamos tirar, meu Pai, aquilo que é bom das coisas que o Senhor permitiu e podemos crescer, podemos nos tornar mais maduros, meu Pai. Não somente, Senhor, na nossa vida física, material, mas também na nossa vida espiritual. Que o ser humano, todo aquele, meu Pai amado, que nesta noite está ouvindo a Tua palavra, servo de Deus, da Igreja de Jesus ou não, que está com esta live, Senhor, ouvindo o que esse pastor está falando, que ele seja nessa noite abençoado, Senhor. E a maior bênção, Senhor, que ele pode receber é ter este encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que o seu Espírito Santo possa, Senhor, adentrar e possa fazer morada nele, que ele possa ser um salvo. Porque nós sabemos, meu Pai amado, que tudo isso que nós estamos passando, toda a angústia, todos os problemas, toda a decepção, tudo isso um dia vai passar, meu Pai. E nós estaremos para sempre com o Senhor, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais tristeza, angústia. Pai, esse momento, Senhor amado, que nós estamos vivendo, Senhor, é o momento, Senhor, em que nós estamos podendo contemplar sinais da sua vinda, que o Senhor está voltando para buscar a tua igreja, e que nós possamos, meu Pai amado, estar preparados através da tua palavra, através da oração, Senhor, buscando a tua presença, Senhor, de uma forma tremenda e maravilhosa, para que nós possamos morar eternamente contigo na tua glória. Pai, eu abençoo a todos os teus servos nesta noite que participaram deste culto de ensinamento e peço que o Senhor guarde cada um deles nas tuas mãos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amado? Faça assim para você receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do querido e amado Espírito Santo seja com todos vós nesta noite e a uma só voz venhamos a dizer amém. Que Deus abençoe você em nome do Senhor e Salvador Jesus. Até o nosso próximo culto, que vai ser na quinta-feira, o nosso culto online, em nome do Senhor Jesus.